está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que recebe hoje 2 deputados estaduais da bancada do PT. Eu falo de André Ceciliano. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. Boa noite aos telespectadores. Boa noite, Zeidan. E deputada Zeidan. Boa noite, deputada. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos os amigos e telespectadores. É um prazer recebê-los aqui no Jogo do Poder, para essa conversa tão importante, espero, para a sociedade fluminense. Vamos agora às principais notícias da semana, diretamente de Brasília. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje os deputados do PT, André Ceciliano e deputada Zeidan. Eu quero começar a nossa conversa falando sobre a crise no Rio de Janeiro, que se arrasta há muito tempo. O governo do Estado, quase um ano, 9 meses, na negociação da adesão ao regime de recuperação fiscal. Agora foi feita, agora cerca de um mês e pouco foi feita a adesão, mas agora não veio empréstimo ainda. Há uma liminar cancelando o leilão, enfim. Há um imbróglio que não resulta na solução final, que é a liberação do dinheiro para o pagamento dos servidores. Os servidores estão num verdadeiro calvário. Há servidores há 3 meses sem receber, outros há 2 meses sem receber. Há muitas justificativas de natureza técnica aqui, acolá, mas o fato concreto é que não sai esse dinheiro. Ou seja, desde que se começou a pensar nisso há um ano atrás, até agora, há uma evolução, mas não chegamos ao fato concreto, que é a liberação do dinheiro para que os salários sejam colocados em dia. Deputado André Ceciliano, o que está faltando, deputado? Ricardo, no início do ano, janeiro, fevereiro, a previsão do governo era pagar somente 7 folhas de 14, porque tem o 13º e tem férias. O governo conseguiu um acordo, primeiro por liminar, depois um acordo para não bloqueasse as receitas. Então, o Estado teve até o início de abril para maio, em torno de 1.800 bilhões de reais bloqueados. A previsão total do ano era da ordem de 7.800 bilhões de reais. Então, com o fim do bloqueio, o Estado já ganhou um fôlego. Nós, na Assembleia Legislativa, já desde o ano passado, desde o final do ano de 2016, a gente vem votando coisas lá, melhorando a arrecadação, ampliando, mensagens duras no início desse ano, fevereiro, março, né? O ano não foi fácil, mas nós encaramos os desafios e fizemos a nossa parte. Ocorre que tem uma burocracia grande por parte do governo federal, por parte dos técnicos do Ministério da Fazenda, porque, a bem da verdade, se dependesse da vontade dos técnicos da Fazenda, o Estado do Rio de Janeiro não entraria não haveria nem um regime de recuperação fiscal. Não haveria nem um regime de recuperação fiscal. Então, o que a gente aguarda nas próximas horas é a confirmação do leilão. Eu tenho notícia que tem 3 consórcios interessados em participarem do leilão, que vai acontecer nas próximas horas, e dentro de 10 dias, no máximo 15 dias, que o Estado possa botar em dia a folha, os atrasados, não só aposentados e pensionistas, mas também as vantagens do setor da área de segurança. Deputada Zeidan, a senhora acredita que essa morosidade se dê exclusivamente por conta da burocracia ou há um pouco de má vontade política da parte do governo federal em dar celeridade a esse processo para que seja solucionado? Eu digo, Ricardo, que é muito triste ver um Estado com potencial, né, que tem o Rio de Janeiro, passar por um momento desse. Eu creio que há uma má vontade por parte, sim, do governo federal, porque não há outra saída para essa crise que nós enfrentamos hoje no Estado que não seja o investimento público aqui no Rio de Janeiro. Não há como sairmos desse impasse, pagando dívidas, né? Jogando para frente um problema que só pode ser resolvido com investimento público nos setores sociais, no desenvolvimento econômico do Estado. Então, nós tivemos um ano muito difícil, eu e André na casa, né, com os servidores passando por essa falta, né, do respeito e dos seus direitos, da garantia dos seus direitos. Hoje, nós sabemos que há uma intenção de antecipação de royalties, né, o governador, que está previsto no plano de recuperação, mas vai se antecipar aí uns 4,8 bilhões de royalties, garantido.
Só que, para que antecipar royalties? Nós vamos pegar, não sou contra que antecipe, tá? Antecipa para resolver o problema imediato dos salários dos nossos servidores. Né? Precisamos pagar o 13º, precisamos dar um fôlego aí para o Estado, para o governador poder acertar isso no início do ano que vem. Mas não resolve o problema. Né? Nós antecipamos, prejudicamos os governos que vão suceder, né, a esse atual, e não vamos resolver o problema do Estado se não tivermos, de fato, que foi um erro, né, para mim, do PMDB, que assumiu durante tantos anos o governo aqui no estado do Rio de Janeiro, sem ter um planejamento estratégico de desenvolvimento Como de é que fato. a senhora analisa o fato do presidente Temer ser do PMDB, mesmo um partido do governador Pezão, e não dá uma celeridade a esse processo? Me parece que a coisa lá é tratada só no plano burocrático, não há um tratamento político, dada a gravidade por que passa o Rio de Janeiro. As exigências do governador, as exigências do governo federal foram feitas. Né? Exigiram privatização da SEDAI, exigiram aumento da alíquota dos nossos servidores. No meu pensamento, o presidente Temer não tem levado a sério, né, a governabilidade de um país como o Brasil, com a produção de petróleo, né, e aí o nosso deputado André Ciliano vai falar bem sobre essa questão do petróleo. A Petrobras, ela é uma grande empresa, tem um potencial para estar olhando com mais atenção e prioridade o Estado do Rio. E isso o presidente Temer não está tendo. As exigências foram aprovadas, né, pela Casa, pela Assembleia Legislativa. Eu votei contra a maioria dos pontos na questão do pacote de maldades, assim apresentada pela grande mídia, mas o problema não vai ser solucionado se não há a boa intenção do presidente hoje, e aí eu só vejo uma saída, esperar as eleições do ano que vem para que nós possamos mudar de fato, né, toda essa característica política que nós vivemos hoje, nessa conjuntura atual do país, para que o Estado do Rio possa sair. Nós precisamos fazer exatamente o contrário do que o PMDB vem feito no Rio. Vivemos aqueles tempos áureos dos royalties e não houve nenhum investimento, né, nem no setor da agricultura no interior do Estado, nem nas nossas universidades, que, pelo contrário, estão sendo sucateadas. Eu queria falar exatamente sobre isso, sobre as universidades, especificamente sobre a UERJ. A situação da UERJ é preocupante. A universidade era a 8ª, 6ª universidade do Brasil e hoje está em frangalhos, enfim, vários cursos foram interrompidos, a situação é irregular. Quer dizer, como é que se pratica um crime contra a Universidade do Estado? Que tipo de solução, que tipo de socorro, deputado André Siciliano, pode ser dado ao UERJ? Eu queria saber depois também a posição da deputada Zeida. A bem da verdade, a solução para o Estado inteiro. Essa questão do regime de recuperação fiscal não resolve todos os problemas do Estado do Rio de Janeiro. O Estado vai ganhar um fôlego nos próximos 3 anos. Mas o que atingiu fortemente o Estado, né, foi a questão da crise internacional do preço do petróleo, a questão da Lava Jato, né, e a crise financeira, a crise econômica nacional. O Estado do Rio de Janeiro, que tem o seu PIB 32% do setor de petróleo, perde receita por conta da paralisação dos investimentos, da queda do preço do barril do petróleo. E, como eu já falei aqui da outra vez, a folha dos ativos em 2007 era da ordem de 7,8 bilhões. Sim, deputada, esse diagnóstico passa para 22 crise, mas como se fazer alguma coisa específica para salvar essa universidade que é preciosa para o Rio de Janeiro? Vários ministros, várias, pessoas de reputação internacional se formaram na UERJ, a UERJ está acabando. Mesmo com a crise agora, a UERJ teve o melhor curso do Brasil na área de medicina. Mas fala-se na autonomia financeira da UERJ, quer dizer, nós estamos apresentando, eu com outros deputados assinamos agora um projeto de lei que é para incluir na lei orçamentária de 2018, né, os 2/10, né, o UERJ precisa ter autonomia financeira, como hoje o Ministério Público tem, o Tribunal de Justiça tem. Nós fizemos um compromisso na votação da LDO para que a gente pudesse botar os 2/10 na LO para 2018. Agora, é o 2/10 para pagar custeio. É bom que se diga que não é para pagar folha, é para pagar o custeio de manutenção. Esse é o acordo que foi feito. Eu estava presidindo na ocasião
deputado Conte, deputado Albertassi, e a gente vai manter esse acordo. Mas Para que a gente pagando possa- custeio já é um grande avanço, porque a universidade não tem limpeza, a universidade, Não tem enfim, nada. os laboratórios, as empresas que prestam serviço também não conseguem o erro prestar, o material estratégico- também não há material para pesquisa, ou seja, isso já é um grande avanço. O erro estratégico da política no Estado é exatamente esse. As universidades, tanto a UERJ como a UENSO, como a UENF, elas poderiam estar abraçando, pegando esse projeto de desenvolvimento, usando seu capital científico, as suas pesquisas, e o Estado, com a ajuda da União, investindo nisso. Né? Hoje nós temos a UFRJ, lá em Maricá, né? Eu sou de Maricá, eles estão apresentando um projeto lá que é para que se faça os recifes, né, no mar, para criar o esporte do surf, para fomentar o esporte do surf. Então, a UERJ ela pode estar ajudando a contribuir muito, todas as 3 universidades, todas as universidades do Estado do Rio, a fomentar um desenvolvimento estratégico, econômico, com projetos pequenos, porque essa é a saída para o Rio. Né? Você, quando tem uma economia desenvolvendo empregabilidade, né, colocando, melhorando o poder de consumo da população, como foi agora com o Compeg, que nós perdemos, com a indústria naval, né, você consegue movimentar a economia. E é isso, disso que o Estado precisa. Ok, vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto.